A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Gente, a Arte de Fazer Amigos essa semana volta para falar sobre a área de fisioterapia, os problemas com joelho, articulações. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista, o Dr. Alci Vilas Boas Júnior, médico especialista em cirurgia do joelho desde 97, com aperfeiçoamentos realizados na França, Estados Unidos, e sua vivência na Alemanha agrega o currículo de doutorado em medicina pela Universidade de Charité e ampla experiência no trabalho de reconstrução de articulação de forma biológica. Doutor, é um prazer estar com o senhor aqui. Além dessas especializações todas, o senhor também está desenvolvendo um estudo sobre célula-tronco junto ao laboratório da PUC, é isso? Uhum. Perfeito. Bom, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. O que nós temos feito nos últimos 2 anos, junto ao Laboratório de Engenharia de Tecidos da Pontifícia Universidade Católica, é um trabalho inédito no Brasil, o primeiro, pioneiro, no tratamento das artroses do joelho, utilizando células-tronco mesenquimais. O que isso significa, né? Pacientes que têm perda da cartilagem articular, com exposição do osso subcondral, que se chama de artrose, paciente que sente muita dor, impotência funcional, incapacidade funcional, perda das atividades cotidianas. Então, esses pacientes vêm sendo tratados através primeiro de um ato cirúrgico, no qual nós fazemos uma punção da medula óssea. A medula óssea nós podemos fazer tanto da crista ilíaca, que é o osso do quadril, como aqui atrás do sacro. Nesse caso específico foi feita uma punção do sacro, retirado 60 ml da medula óssea. Você tem que diferenciar, que às vezes as pessoas falam medula, pensam que é a medula do canal espinhal. Sim. Não, a medula óssea são onde são produzidas as células de reparação do nosso organismo. Certo. Então, é um pool de células, que isso é levado então para a Pontifícia Universidade Católica, onde nós temos um laboratório que é denominado pela Anvisa como um CTC, no qual nós separamos as células-tronco e fazemos uma expansão chamada, ou seja, você multiplica o número dessas células para milhões de células. Aí esse processo demora mais ou menos 4 semanas, então num segundo tempo nós fazemos uma artroscopia. A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, na qual nós acessamos a articulação por 2 pequenos orifícios e aí então é preparado o joelho por dentro, lavado, estimulado o local onde existe a lesão da cartilagem e após são introduzidas então as células-tronco mesenquimais. Isso vai fazer com que essas células, que são como se fossem coringas, por exemplo, se agregassem às células originais e, por imitação, por contiguidade, elas se transformam numa nova cartilagem. Esse é um processo que não é instantâneo e imediato, demanda tempo. Se você vai fazer um tratamento de células para tecido, essas células precisam crescer, precisam se diferenciar, precisam se multiplicar e esse processo leva cerca de 12 semanas. Nossa, mas mesmo assim é meio muito rápido. Vamos dizer assim, se você for projetar para uma vida... Se você projetar para uma vida é relativamente rápido. Nesse período de 3 meses entra o papel fundamental da fisioterapia, que vocês estavam conversando aqui. Isso que nós falamos na semana passada. Isso, foi falado na semana passada, na qual nós temos um método muito específico que é através da mobilidade passiva contínua, porque a célula gosta de movimento, mas não gosta de carga. Então, esse aparelho faz com que você vá moldando esse coágulo e também traga movimento para as células para que elas se desenvolvam mais rapidamente. Nós vamos estar mostrando aqui uma pessoa que recém fez a cirurgia do joelho e o senhor gostaria de contar o caso dele? Esse é um paciente que ele sai um pouco desse grupo específico porque ele tinha um desvio do eixo. Desvio do eixo são pessoas que têm perna torta, resumindo. Ou perna de cambaia, que parece cavaleiro, ou perna em X, né? Ele especificamente tinha um desvio com a perna em X, onde os joelhos se encontram e os calcanhares se afastam. E
Então nós tivemos que realinhar a perna dele, Certo. porque é que nem você imagina um carro que a roda está desbalanceada, né? Ou a roda do carro está desbalanceada. O que você vai acontecer? Você vai gastar o pneu no lugar errado. No lugar errado. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Então, um compartimento de carga do joelho gastou-se de uma maneira errada por ter uma sobrecarga pela perna torta. E isso é um erro, porque quando criança os pais deveriam ter levado no ortopedista, porque desde que ou não, é mais tarde. Como é que acontece? Sim e não. Porque tem a botinha, né? Tem a botinha que Não se usa mais, né? Vamos dizer assim, sim e não. Existem desvios grosseiros que são tratados durante a infância, porque nós temos cartilagem de crescimento. Então, bloqueios na cartilagem de crescimento, muitas vezes assim, para desvios grosseiros em criança, eles podem ser corrigidos. Mas isso pode ser de forma primária, que seria essa, ou uma forma secundária. Isso, então ele fez uma lesão meniscal, um dia jogando futebol. O menisco rompeu, lesou, fez uma cirurgia, tirou o menisco. Isso causa uma sobrecarga e um desequilíbrio da articulação. Não vai fisioterapeuta, porque Então, não sente quase nada de dor. ou é operado, ou até mesmo pacientes cirúrgicos, às vezes né? dá problema. Então vamos dizer assim, você foi lá jogar teu futebol, torceu o joelho e fez uma lesão de menisco. Aí, agora menos um pouco, porque hoje nós conseguimos ser mais seletivos quando nós fazemos a retirada do menisco. Até uns 20 anos atrás, simplesmente retirava-se o menisco inteiro. Então é a mesma coisa que um carro sem amortecedor. Então você vai ter uma diminuição de espaço, vai ter uma sobrecarga. E isso, então, hoje nós temos muito essa geração que aos 18 anos, há 20 anos atrás, tiveram uma cirurgia dessa e hoje chegam com uma artrose decorrente a uma cirurgia. Aí que entra a sua célula tronco para poder resolver. Isso. Então, o que eu faço? Hoje o meu paciente-alvo é um paciente em torno de 50 anos de idade. Eu. Exatamente, porque assim, se você tem uma artrose no joelho hoje, você é muito jovem para colocar uma prótese. Sim. Eu não sou contra a prótese, eu faço prótese inclusive. Só que a prótese, ela é para um paciente idoso, que tem uma demanda física menor. Porque o que é a prótese? É um revestimento metálico na superfície do fêmur e um revestimento metálico na tíbia, e entre os dois vai um plástico bem duro que se chama polietileno. Então para fazer esporte já dificulta. Não Dificulta. Não que seja impossível, mas se você for pensar assim, esse plástico vai gastar, então quanto mais você utilizar, mais rápido ele vai gastar. Então, e a cartilagem já é diferente? Exatamente, porque a sua mesmo, e você não deformou a articulação para colocar uma prótese. Então, você tem hoje 50 anos, se eu colocar uma prótese no teu joelho, daqui com 60 anos, você vai bater no meu consultório de novo e falar, tô com dor outra vez, porque gastou a prótese, e a prótese soltou. E é só joelho, doutor? Isso aí não conseguiu ainda para ombro? Qual? A prótese ou a célula? A célula. A célula, como eu sou especialista em joelho, eu dediquei a minha tese de doutorado, todo o meu estudo, porque toda essa técnica começou assim, eu aprendi, comecei a desenvolver na Alemanha com um médico lá em Munique, e continuei, né? Tive a sorte aqui de dar continuidade com isso, com o Dr. Paulo Brofman, que é o chefe do CTC da PUC. Perdi agora a pergunta. Não, dá para colocar no ombro. No ombro. Então, como eu sou especialista em joelho, eu me dediquei na articulação do joelho. Então o ombro pode ser que resolva. O ombro pode. É que cada articulação tem característica diferente. Então, o melhor deles é o joelho. Porque o joelho nós temos uma bolsa fechada. Nós temos uma bolsa e ela contém todo mundo lá dentro. O ombro não existe bolsa, então às vezes eu coloco no ombro, ele pode esparramar pelos músculos. Quadril, ele tem uma bolsa, mas o quadril é uma articulação muito fechada, que tem até uma pressão negativa para que o quadril não desloque do lugar. Então, o joelho ele foi assim feito para ser tratado. Para ser tratado mesmo, porque a gente depende das pernas, dos pés, né? Para se locomover, e muita coisa a gente não faz se não tiver essa situação. Doutor, muito obrigado. Espero que o senhor possa ter tempo para a gente voltar aqui. Assim que o senhor tiver novidades, nos chame, fala com o Carlos, a Fara, para que a gente possa contactar com vocês. E muito obrigado. Hoje tivemos uma aula sobre o joelho, a importância, e que já existe uma cura, vamos dizer assim, com a nova célula-tronco, o estudo que o doutor fez e está desenvolvendo junto. Está desenvolvendo ainda, né? Estamos desenvolvendo. Então tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, até a semana que vem, não saia daí que a gente já volta.